Se você é pai, mãe ou responsável por uma criança ou um adolescente, certamente não chegou aqui por acaso. Você percebeu que não há na Terra outra missão mais importante para você cumprir do que a missão de conduzir seus filhos nos caminhos do Senhor. Através desse vídeo, eu quero te apresentar alguns princípios e ferramentas para que você possa dar os primeiros passos rumo a esse propósito e possa ver ainda hoje os primeiros frutos dentro da sua casa. São inúmeros os materiais científicos, técnicos de diversas áreas do saber sendo divulgados e vendidos diariamente nas redes sociais para pais, mães, avós, professores e líderes. Inclusive, boa parte desses materiais excelentes, úteis e relevantes. Entretanto, nenhum desses materiais será capaz de ensiná-lo a exercer uma paternidade ou uma maternidade conforme a vontade do Senhor. Nem tampouco irá te ajudar a guiar os seus filhos para que se tornem adolescentes, jovens, homens e mulheres que amem a Deus. Sim, esses materiais podem te ajudar a resolver alguma demanda específica, como uma birra ou uma desobediência, mas jamais te ajudarão a desenvolver em seus filhos o amor por Jesus. Por quê? Porque esse conhecimento você só encontra nas Escrituras. E eu quero te ajudar a ler a Bíblia, encontrando para cada dúvida, dilema e anseio da criação de filhos o direcionamento para uma paternidade ou maternidade que seja bíblica, cristã, abençoadora e transformadora. Meu nome é Diego, sou casado com a Camila e trabalho com adolescentes, pré-adolescentes e pais de adolescentes há 15 anos na cidade de Santa Rita do Sapucaí, através de aconselhamentos, palestras e livros voltados para esse público. Sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, formado em Engenharia e Teologia e fundador dos projetos Arte Vida, Semana Teen e Qual é o Seu Motivo? Todos voltados ao cuidado do adolescente, dos seus pais, professores e familiares. Em parceria com uma editora cristã, tenho escrito também uma série de livros de devocionais para adolescentes e pré-adolescentes, chamado Bíblia Sem Filtro, com o objetivo de ajudar essa geração a entender, aplicar e viver diariamente a mensagem do Evangelho. Durante esses 15 anos, pude acompanhar a transformação de adolescentes, pais de adolescentes e de famílias inteiras, quando os pais deram o primeiro passo e procuraram entender o que o Senhor espera que eles sejam e façam por seus filhos. Se eu tivesse que lhe dar apenas um exemplo dessa transformação, não seria outro, mas o meu. Com a chegada das minhas duas filhas, entendi que não havia ninguém que eu pudesse me preocupar mais em ensinar e conduzir até Jesus do que elas. Desde então, essa se tornou a principal missão da minha vida. E é isso que eu tenho ouvido também de outros pais. Não é mais a minha carreira, meu ministério, a busca por riqueza, fama, prestígio, conforto ou qualquer outra coisa que até então antes eu buscava. O mais importante agora é ser o pai ou a mãe que o Senhor espera que eu seja. O pai ou a mãe que meus filhos merecem que eu seja. Talvez, para a maioria das mães, esse sentimento e desejo de exercer a melhor forma possível a maternidade surja já na gestação. Para a maioria dos pais, talvez no dia do nascimento do filho, mas para muitos outros, talvez surja nos primeiros desafios que a paternidade ou maternidade trazem, especialmente na adolescência. O importante é que esse desejo e esse sentimento uma hora surgem. E seja qual for o seu caso, saiba que nunca é tarde para nos dispormos para essa tão nobre, desafiadora e importante missão. A Bíblia possui uma fonte inesgotável de princípios para auxiliar pais e mães que desejam conduzir seus filhos até o Senhor. Desde uma birra na primeira infância até as rebeldias da adolescência e todos os desafios no meio desse trajeto, há nas Escrituras um caminho para que você possa exercer a sua paternidade de forma abençoadora na vida dos seus filhos. Talvez você esteja desesperado, sem saber o que fazer. Talvez esteja cansado, sem forças para prosseguir. Talvez esteja se culpando por não conseguir amar seu filho como devia. Todos esses sentimentos, hora ou outra, surgem na vida de todos os pais. Porém, não precisamos ficar presos a nenhum deles. O Evangelho não apenas nos liberta, mas também nos direciona e capacita a viver uma nova experiência na criação dos nossos filhos. Se o seu maior desejo é ver seu filho, que é ou que será adolescente daqui a alguns anos, andando nos caminhos do Senhor, amando a Jesus, sua palavra e sua igreja, ou se você deseja ver seu filho adolescente,
que afastou-se do Senhor, que talvez esteja andando longe de casa, de volta aos caminhos do Senhor, você está no lugar certo. Todos esses anos que dediquei e ainda dedico a cuidar de adolescentes e pais de adolescentes me trouxeram uma experiência que decidi usar não apenas com minhas filhas, mas também para instruir outros pais e mães que, assim como eu, desejam exercer a missão que receberam do Senhor com excelência, tornando-se uma bênção na vida dos seus filhos. Ouvindo diariamente adolescentes e pais de adolescentes, pude perceber que mesmo entre os pais religiosos cristãos que conhecem a Bíblia, são poucos os que aplicam os ensinamentos bíblicos na criação de seus filhos. A maioria das dificuldades da adolescência poderiam ser evitadas se durante a infância os pais tivessem exercido a paternidade ou a maternidade conforme a vontade do Senhor. Muitos pais acreditam que ao tratar especificamente de uma conduta moral ou de um comportamento externo dos seus filhos, estarão guiando-os até o Senhor. E talvez você esteja com alguma demanda com seu filho nesse momento: birra, rebeldia, bullying, desinteresse pelos estudos, luta com a autoestima, problema com amizades, escolhas na área da sexualidade, vícios. Mas saiba que quando lidamos exclusivamente com o comportamento dos nossos filhos, quase sempre fracassamos como pais. Primeiro, porque dificilmente vamos conseguir mudar algo externo sem tratar da origem, que é interna, que é o coração. Segundo, porque ainda que consigamos mudar algum comportamento, ainda assim deixaremos de tratar do coração dos nossos filhos, que é o mais importante. E nesse caso, além de nos iludirmos achando que estamos ajudando os nossos filhos, ainda os levaremos a um auto-engano, fazendo com que não busquem a ajuda que de fato precisam, ou que não busquem a pessoa que realmente precisam para transformar o seu coração, que é Jesus. Você pode, através do medo ou da ameaça, por exemplo, interromper um comportamento equivocado do seu filho, mas se o coração dele não for transformado, você terá que usar sempre dos mesmos recursos, fazendo com que a relação entre vocês fique cada vez mais desgastada e a comunicação cada vez mais distante. Além disso, sabemos que os nossos filhos estão crescendo e logo não estarão mais completamente debaixo do nosso olhar, nem mesmo morando em nossa casa. Se não chegarmos ao coração deles, o medo que hoje existe, amanhã não existirá mais. O medo que hoje os freia, amanhã não os freará mais. Por isso, antes de nos obedecer, nossos filhos precisam obedecer ao Senhor. E essa obediência só acontecerá se eles tiverem um coração novo, um coração regenerado e transformado. Creio que cabe aqui uma breve reflexão. Quantas vezes, no exercício da sua paternidade ou da sua maternidade, enquanto você exige disciplina dos seus filhos e exerce a sua autoridade, você procurou atingir o coração deles? Qual foi a última vez que vocês tiveram uma conversa cujo tema fosse não apenas seu comportamento equivocado, mas o seu coração pecaminoso? Somente uma paternidade bíblica cristã, baseada nos princípios do Evangelho, nos levará a chegar no coração dos nossos filhos. Salomão, inspirado por Deus, escreveu 2 textos muito significativos que nos ajudam a lidar com o coração dos nossos filhos. O primeiro texto ele escreveu exatamente aos pais e está no Salmo 127, verso 3. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Salomão tinha convicção que os filhos são herança do Senhor para os pais. Logo, eles não são nossa propriedade e não podem ser cuidados conforme nós desejamos. Como escreveu o pastor e teólogo Paul Tripp, nós, pais, precisamos exercer uma paternidade de embaixadores de Cristo, ou seja, uma paternidade onde representamos o Senhor em tudo o que falamos e fazemos ao cuidar dos nossos filhos. Mas quantas vezes nós já ouvimos e até dissemos: o filho é meu e eu faço como eu quero. É verdade que dizemos isso quando pessoas que não conhecem a nossa história, nossos desafios e anseios se intrometem dizendo aquilo que deveríamos ou não fazer. Mas a verdade é que se elas não podem definir como exerceremos a nossa paternidade, nós também não podemos. Nossos filhos são do Senhor e é Ele quem sabe e determina o que é o melhor para eles. Mas há ainda um segundo texto. Já este Salomão escreveu para o seu filho, está em Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração,
porque dele procedem as fontes da vida. Salomão tinha mais uma convicção: cuidar dos filhos como o Senhor deseja. Ser um pai ou uma mãe embaixadora implica em cuidar do coração deles. Quando agimos como se os filhos fossem nossa propriedade, quase sempre, por conta do cansaço do dia a dia, focamos exclusivamente no comportamento deles, ao invés de investirmos tempo para cuidarmos do seu coração. Estamos mais preocupados com o agora e com que a paz reine a qualquer custo na nossa casa do que com o amanhã, com a adolescência, juventude e vida adulta dos nossos filhos. Por isso, quero deixar aqui uma outra reflexão. Qual é o modelo de paternidade ou maternidade que você tem exercido? Você tem sido um pai ou uma mãe embaixador, embaixadora de Cristo que busca representar fielmente as palavras, o caráter e as atitudes de Cristo ao criar os seus filhos? Você tem exercido sua paternidade preocupado mais com a sua paz a curto prazo ou com a transformação dos seus filhos a longo prazo? Mas Salomão tinha ainda uma outra convicção: para cuidarmos dos nossos filhos como o Senhor deseja, cuidando do coração deles, precisamos cuidar antes do nosso coração. Quantas vezes na nossa paternidade erramos não porque não sabemos o que fazer, mas porque o nosso coração também precisa de cuidado. Estamos cansados, sendo pressionados no trabalho, precisamos dividir a atenção com outros filhos e no meio de tudo isso, precisamos dar a palavra certa, do jeito certo, na hora certa. E, infelizmente, muitas vezes, tudo o que conseguimos fazer é gritar, xingar, ameaçar e lidar exclusivamente com o comportamento dos nossos filhos sem chegar ao coração deles. Me deixe compartilhar uma das experiências que tive com uma das minhas filhas. Ela, desde novinha, sempre teve alguns episódios de raiva. E nós sempre batíamos de frente dizendo: se o seu pai não relaciona com você com raiva, se sua mãe não relaciona com você com raiva, você não tem direito de se relacionar conosco dessa forma. E ela sempre dizia chorando: mas eu não consigo. E nós sempre respondíamos dizendo: consegue sim. Se não conseguir por bem, vai conseguir por mal, apanhando, ficando de castigo. Até que um dia eu entendi que a minha abordagem não estava sendo bíblica, que a minha paternidade não estava sendo cristã. Minha filha estava me dizendo que não conseguia cumprir uma lei, e eu estava dizendo que ela tinha que conseguir. Mas eu consigo cumprir todas as leis? Cristo não veio exatamente porque nós não conseguimos cumprir toda a lei? Então mudei minha abordagem. E desde então, quando ela diz que não consegue, ao invés de discordar dela, eu concordo com ela e digo: eu sei, filha, eu sei que você não consegue. E é por isso que Jesus veio, porque nós não conseguimos. Jesus veio para nos dar um novo coração, um coração que seja capaz de amá-lo acima de todas as coisas, um coração que seja capaz de lutar e vencer o pecado, seja esse pecado a inveja, os ciúmes e até mesmo a raiva. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que te perdoe e que te dê esse novo coração. Repeti isso para minha filha dezenas de vezes e continuo repetindo até hoje quando preciso. Mas quando ela tinha por volta de 4 anos, depois de ter se irritado sozinha, sem ninguém por perto, tive a surpresa de vê-la ajoelhada no sofá de casa, orando e pedindo ao Senhor: me ajude, Papai do Céu, a não ficar mais com raiva. Me ajude e me dê um novo coração. Desde então, tenho compartilhado com centenas de outros pais o que Deus é capaz de fazer em nossas vidas, na vida dos nossos filhos e de toda a nossa família, quando criamos os nossos filhos de acordo com o Evangelho. E foi a partir dessas conversas, atendimentos e aconselhamentos que surgiu o curso Paternidade Cristã. Anualmente, mais de 100 pais e mães participam do curso no modo presencial, onde semanalmente eu ministro uma aula sobre como lidar com os mais diversos desafios da paternidade e maternidade de forma bíblica, cristã e transformadora. São diversos os testemunhos, depoimentos e transformações que o Senhor tem operado na vida de muitas famílias. E hoje, incentivado especialmente por muitos desses pais, estou lançando o curso Paternidade Cristã também de forma online, para que você, que não tem como participar presencialmente, possa ser da mesma forma enriquecido e sua família abençoada. O objetivo é caminharmos juntos. Por isso, além do curso, você fará parte de uma comunidade de pais que estarão compartilhando constantemente seus anseios, lutas, vitórias e conquistas na missão de serem os pais ou as mães que o Senhor
deseja. O que você receberá? Primeiro, um curso com 10 módulos, sendo a primeira parte deles princípios bíblicos que todo pai e toda mãe precisa conhecer para exercer uma paternidade bíblica, cristã, autêntica e transformadora. Nessa primeira parte, você experimentará uma transformação na sua mente que irá revolucionar a sua paternidade ou a sua maternidade. Escuto muitos pais dizendo: eu já conhecia a Bíblia, conhecia o Evangelho, mas não tinha ideia de como tudo o que eu sabia poderia ser usado na criação dos meus filhos. E é isso que você irá experimentar nessa primeira parte. Não importa se você já conhece e estuda a Bíblia ou se você nunca teve acesso a ela, esses módulos mudarão completamente a sua visão e o modo de criar os seus filhos. Ainda dentro do curso, você terá uma segunda parte com aulas sobre situações específicas que os nossos filhos terão que lidar ao longo da infância e da adolescência a respeito da identidade e vocação deles, como autoestima, fé, bullying, amizade, namoro, estudo, trabalho, entre outras coisas. Em cada aula você encontrará direcionamentos de como auxiliar seus filhos em cada uma dessas demandas para que eles sejam capazes de fazer escolhas sábias, prudentes e que os levem sempre para mais perto do Senhor. Além do curso, você terá também acesso a uma comunidade de pais para que você possa diariamente expor suas dúvidas e contar com a minha ajuda e de outros pais que também estão engajados nessa missão. Talvez você já tenha pensado, como seria bom ter um grupo de apoio com outros pais que possuem as mesmas lutas que eu tenho e desejam chegar no mesmo objetivo que eu possuo. É exatamente esse grupo que você terá acesso. E por fim, você ainda receberá conteúdos exclusivos para os alunos do curso, conteúdos semanais sobre paternidade e lives mensais, além de indicações de literatura para que possamos crescer juntos em conhecimento e graça a cada dia na criação dos nossos filhos. Através de todos esses recursos, quero te ajudar a ser um pai ou uma mãe com um coração semelhante ao coração de Jesus. Um pai ou uma mãe que tem condições de cuidar do coração do seu filho como Jesus cuidaria. Se você tem um bebê ou uma criança em casa, não deixe para amanhã o que você pode começar a fazer hoje. O Senhor deixou registrado nas Escrituras um caminho para você ser uma ferramenta útil e abençoadora nas mãos dele. Se você tem um adolescente em casa, não adie nem mais um dia. Talvez você chegou aqui já sem forças, até mesmo para amar o seu filho. Talvez por problemas escolares, amizades, escolhas na área da sexualidade ou problemas com álcool, drogas ou outros vícios. Pode não ser isso que o seu filho te peça, mas tenha certeza, é isso que ele mais precisa. Ter um pai ou uma mãe que conhece a vontade do Senhor e que sejam capazes de ajudá-lo a perceber seu próprio coração pecaminoso, para que assim, e somente assim, ele possa correr desesperadamente para Jesus, o único que pode lhe perdoar e lhe dar um novo coração. Você certamente já ouviu a frase: nasce uma criança, nasce uma mãe. É verdade, mas uma mãe que exerce uma maternidade cristã nem sempre nasce junto com a criança. Mas pode nascer hoje, não só uma mãe, como um pai. Se é isso que você deseja, clique no botão abaixo e me permita te ajudar a começar a viver hoje essa transformação na sua vida, na vida dos seus filhos e de toda a sua família.